Embora a superfície atual de Marte seja seca e hostil, estudos sugerem que bilhões de anos atrás o planeta possuía uma quantidade significativa de água, comparável à da Terra. No entanto, ao longo do tempo, a água desapareceu de Marte, e os cientistas buscam compreender as razões desse fenômeno crucial para o desenvolvimento da vida. Uma teoria amplamente aceita é que o desaparecimento da água em Marte está relacionado à perda de seu campo magnético protetor contra os ventos solares. No entanto, uma recente pesquisa conduzida por cientistas da Universidade de Oxford, no Reino Unido, indica que a perda do campo magnético não é suficiente para explicar a totalidade do desaparecimento da água marciana. De acordo com esse estudo, parte significativa da água foi absorvida pelas rochas de basalto presentes em Marte. Essas rochas têm a capacidade de reter aproximadamente 25% mais água do que as rochas do mesmo tipo encontradas na Terra, devido à sua riqueza em óxido de ferro. Esse processo de absorção foi tão intenso que estima-se que a crosta do planeta tenha consumido um oceano com profundidade superior a 3 km. Portanto, a combinação da perda do campo magnético e a absorção da água pelas rochas de basalto contribuiu para a condição árida e seca que encontramos atualmente em Marte. A compreensão desses processos é fundamental para a investigação sobre as possibilidades de vida passada ou presente no planeta vermelho. Processo irreversível. A conclusão dos cientistas da Universidade de Oxford foi obtida por meio de cálculos que levaram em consideração a interação da água com os minerais das rochas presentes em Marte. Esse cálculo considerou diversos fatores, como a temperatura das pedras e a pressão atmosférica. Os resultados revelaram que as rochas desempenharam um papel significativo na remoção da água da superfície, levando-a para o interior do planeta. Uma vez absorvida, a água não pode retornar à superfície, pois as rochas basálticas não funcionam como uma esponja convencional. Elas quebram as moléculas, absorvendo principalmente o oxigênio, enquanto o hidrogênio se dispersa no espaço. Essas rochas, então, afundaram-se na camada do manto, que fica logo abaixo da superfície marciana, de forma semelhante ao que ocorre na Terra. Esse processo deixou o planeta completamente seco, sem condições de abrigar vida. Assim, essas descobertas destacam o papel das rochas basálticas na remoção da água da superfície de Marte e fornecem uma explicação adicional para a aridez e a falta de água no planeta atualmente. Como Marte perdeu meio oceano Atlântico de água? A NASA tem uma nova teoria. Um estudo recente conduzido por cientistas da Califórnia, nos Estados Unidos, está reexaminando uma das teorias fundamentais sobre Marte, o destino da água que já existiu em sua superfície. Anteriormente, estimava-se que o planeta vermelho possuísse uma quantidade de água equivalente à metade do Oceano Atlântico, distribuída em lagoas, lagos e oceanos profundos, bilhões de anos atrás. No entanto, os resultados desse novo estudo sugerem que essa quantidade de água pode ter sido ainda maior e que uma grande porção dela está aprisionada na crosta do planeta, contestando a ideia anterior de que toda a água havia escapado para o espaço. A autora principal do estudo, Eva Seleler, PhD do Instituto de Tecnologia da Califórnia, que liderou o trabalho, mencionou que a perda atmosférica não explica completamente os dados que temos sobre a quantidade de água que realmente existiu em Marte. Financiada pela NASA, essa nova pesquisa revelou que uma quantidade substancial de água, entre 30% e 99% do total existente no período mais úmido de Marte, está presa em minerais na crosta do planeta. Anteriormente, acredita-se que a água havia escapado para o espaço devido à baixa gravidade do planeta. A presença significativa de deutério na atmosfera de Marte levou à suposição de que a água havia escapado por completo. O deutério é uma forma mais pesada do hidrogênio e é um indicativo remanescente de água quando o hidrogênio restante já desapareceu. No entanto, os pesquisadores observaram que a quantidade de deutério na atmosfera não era suficiente para justificar a fuga de tanta água para o espaço. Portanto,
Um novo estudo propõe que o desaparecimento da água marciana da superfície tenha sido o resultado de uma combinação de dois eventos. O primeiro envolve a ideia de que uma porção da água escapou para o espaço, mas ao mesmo tempo, uma quantidade significativa de água foi aprisionada em minerais presentes na crosta do planeta. Quando a água interage com as rochas, reações químicas ocorrem, resultando na formação de argilas e outros minerais que retêm a água dentro das rochas. Esse processo ocorre tanto na Terra quanto em Marte. Michael Meyer, cientista-chefe do Programa de Exploração de Marte da NASA, explicou que os materiais hidratados em nosso próprio planeta estão sendo continuamente reciclados por meio das placas tectônicas. Na Terra, a água aprisionada nas rochas retorna à superfície através do movimento das placas tectônicas. No entanto, Marte não possui esse tipo de atividade de placas, o que impede que a água siga esse ciclo. Conforme observado pelas medições de várias espaçonaves, Marte não recicla a água, resultando em sua permanência aprisionada na crosta ou perdida no espaço. Essas conclusões fornecem insights valiosos sobre o destino e a disponibilidade de água em Marte. Diferenças sutis, mas importantes. Existem diferenças fundamentais entre Marte e a Terra que contribuíram para os resultados distintos em relação à água. De acordo com pesquisadores de um estudo publicado na revista Nature, Marte é consideravelmente menor do que a Terra, possui um perfil de temperatura diferente e uma maior quantidade de ferro em seu manto. Essas diferenças, embora sutis, têm um efeito significativo que se acumula ao longo do tempo. Elas permitiram que a superfície de Marte fosse mais reativa à água do que a superfície da Terra, resultando na formação de minerais capazes de absorver a água e se afundar em direção ao interior do manto planetário. Por outro lado, durante os primeiros estágios de formação da Terra, as rochas hidratadas tendiam a flutuar até se desidratarem. Isso ocorreu devido às diferentes condições físicas e químicas presentes no nosso planeta durante aquele período. Essas divergências nas características planetárias explicam por que a água em Marte foi retida e absorvida em sua crosta, enquanto na Terra, a água presente nas rochas tendeu a se dissipar ao longo do tempo. Além disso, a análise de compostos presentes em Marte revelou que sua superfície contém uma combinação de produtos químicos, como os percloratos, que podem ser tóxicos e destrutivos para organismos vivos. Essas substâncias foram detectadas em várias partes do planeta vermelho por meio de missões da NASA. Essas descobertas fornecem uma explicação adicional para a aparente inhospitalidade de Marte em relação à vida, destacando as diferenças fundamentais entre os dois planetas e as condições adversas encontradas no planeta vermelho. Bactericidas. Durante as pesquisas, os cientistas observaram que compostos conhecidos como percloratos têm a capacidade de eliminar culturas de bactérias Bacillus subtilis, que representam formas de vida básicas. Esses percloratos são compostos estáveis em temperatura ambiente, mas se tornam ativos em temperaturas elevadas. Os pesquisadores buscaram investigar como os percloratos reagiriam em temperaturas extremamente frias, semelhantes às condições em Marte. Ao simular as condições da superfície marciana, que é exposta à luz ultravioleta, mas não a altas temperaturas, eles descobriram que esses compostos também podem se tornar ativos nessas circunstâncias. Durante os experimentos, os percloratos demonstraram ser bactericidas potentes, capazes de matar as bactérias em questão de minutos, esterilizando as superfícies do meio de estudo. As estruturas celulares das bactérias perderam sua viabilidade rapidamente. Os resultados se tornaram ainda mais impressionantes quando os pesquisadores adicionaram óxidos de ferro e peróxido de hidrogênio, que são comumente encontrados na superfície de Marte. Em apenas 60 segundos, a combinação de percloratos irradiados, óxidos de ferro e peróxido de hidrogênio aumentou em 10 vezes a taxa de mortalidade das B subtilis em comparação com aquelas expostas apenas à radiação ultravioleta.
Essas descobertas revelam a capacidade dos percloratos de se tornarem letais para organismos básicos em condições similares às encontradas em Marte. Os resultados ressaltam ainda mais a natureza inóspita do ambiente marciano em relação à vida microbiana. Mais inóspito. De acordo com o estudo, essa descoberta sugere que Marte é um planeta muito mais inóspito do que se pensava anteriormente. Os cientistas afirmam que isso tem implicações significativas na busca por vida no planeta vermelho. Os pesquisadores destacam que os efeitos combinados de pelo menos 3 componentes da superfície de Marte, ativados pela fotoquímica, tornam a superfície atual muito menos habitável do que se acreditava anteriormente. Eles também ressaltam a baixa probabilidade de sobrevivência de contaminantes biológicos liberados por missões robóticas e humanas. Diante dessas descobertas, Wadsworth e Cockell sugerem que futuras missões devem se concentrar em perfurar camadas mais profundas do planeta para investigar se a vida existiu ou ainda existe em Marte. Eles enfatizam a importância de explorar regiões abaixo da superfície, onde organismos poderiam se proteger da intensa radiação. Os cientistas indicam que as maiores chances de encontrar vida em Marte estariam a uma profundidade de 2 a 3 metros abaixo da superfície, onde organismos teriam maior proteção contra as condições adversas. Uma nova missão planejada para Marte, a ExoMars, uma colaboração entre a Agência Espacial Europeia e a Rússia, está programada para ser lançada em 2020. Seu objetivo principal será procurar sinais de vida e utilizar uma broca para alcançar uma profundidade de até 2 metros. Essa missão, juntamente com pesquisas futuras, será fundamental para expandir nosso conhecimento sobre a possibilidade de vida em Marte e para determinar a necessidade de explorar regiões mais profundas do planeta vermelho. Colonização de Marte. A colonização de Marte é a proposta de estabelecer assentamentos humanos permanentes no planeta vermelho. Essa ideia tem sido objeto de estudos sérios devido às condições relativamente favoráveis encontradas em Marte. Após a Terra, Marte é considerado o planeta mais habitável do Sistema Solar, tornando-se um dos principais candidatos para uma colonização extensiva e permanente. Uma das vantagens de Marte é a sua superfície, que apresenta condições mais semelhantes às da Terra em comparação com outros planetas do Sistema Solar. Embora a água em Marte esteja principalmente na forma congelada, foram descobertos depósitos de água líquida sob o gelo do planeta em 2018. Além disso, Marte possui uma atmosfera tênue e uma maior gravidade em comparação com a Lua, que a torna mais adequada para sustentar a vida orgânica e a colonização humana. A ideia de uma habitação permanente em um corpo planetário que não seja Terra é um tema comum na ficção científica. No entanto, com os avanços tecnológicos e as crescentes preocupações sobre o futuro da humanidade na Terra, a colonização espacial tem sido considerada uma meta alcançável e válida. Essa perspectiva tem ganhado impulso à medida que exploramos as possibilidades de colonização e buscamos garantir o futuro da humanidade além do nosso planeta de origem. Terraformação de Marte. Marte apresenta-se como um forte candidato para a terraformação, processo que visa transformar seu ambiente para torná-lo habitável para humanos. Um dos principais desafios é aumentar a densidade atmosférica de 0,008 atm para 1 atm, o que exigiria um aumento do efeito estufa para equilibrar a temperatura diurna, passando de menos 50 graus Celsius para 20 graus Celsius, seguido por uma proteção adicional contra a radiação solar. No entanto, é importante lembrar que a terraformação é um processo de alto risco, extremamente caro e demorado. Mesmo com uma visão otimista, considerando o uso de formas de vida geneticamente modificadas, robôs com inteligência artificial e redirecionamento de asteroides, estima-se que levaria entre 2 décadas e 2 séculos para completar a terraformação de Marte. Comparativamente, outros corpos celestes do Sistema Solar seriam ainda mais desafiadores de terraformar. Por exemplo, a Lua e Ceres exigiriam a criação de uma atmosfera,
enquanto Mercúrio demandaria o aumento da densidade atmosférica para auxiliar no resfriamento da superfície. Já Vênus, o mais difícil de todos, requereria redução da pressão atmosférica de 92 atm para 1 atm e a remoção de partículas ácidas da atmosfera superior, um processo que poderia levar até um milênio, considerando uma perspectiva realista. É importante ressaltar que a terraformação é um estágio posterior ao da colonização. A necessidade de terraformação surgiria apenas após a ocupação completa da Lua e de habitats espaciais, sendo um objetivo a ser considerado no futuro distante. Se inscreva e fique por dentro de mais notícias, e também de nossos episódios sobre o universo. Obrigado por assistirem.